Vida Longa CBN. Vida Longa CBN no ar para falar sobre as doenças mais comuns no verão e que, pegam mais a nossa pele, essas doenças de pele que são mais comuns. Você teve alguma ou já passou por isso alguma vez? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, porque o nosso entrevistado agora é o Vidal Haddad. Ele é dermatologista, coordenador do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aceitou o nosso convite nesse sábado, está conosco. Doutor Vidal, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes e espero que a gente possa responder as dúvidas do pessoal que tem essas dúvidas sobre as doenças de verão, E já chegaram algumas, inclusive, viu, doutor? Bom, vamos começar pelo protetor solar, que a gente sabe que protege a nossa pele dos raios UV. Muita gente não passa, não gosta, tem gente que passa bronzeador em vez de protetor solar, mas a gente sabe que é necessário para proteger ao máximo a pele, mas não é 100% também não, doutor? O sol, ele é uma coisa benigna, por causa da questão da vitamina D, e porque o ser humano, desde que saiu das cavernas, ele precisa de sol. Mas o sol também pode ser uma coisa muito negativa, especialmente o sol das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, que é um sol que queima mais do que bronzeia, E esse sol, ele é justamente o que o pessoal escolhe, para ir na praia. É certinho o horário que não pode. Mas aí é importante realmente que as pessoas façam fotoproteção, porque tem dois efeitos. Tem o efeito que a gente diria de queimadura mesmo, aquela pessoa que vira fica vermelhinha no dia seguinte, e isso dói, E tem também o efeito cumulativo, que o sol vai fazendo, ele vai acumulando e fazendo lesões, e com o tempo isso pode levar a envelhecimento da pele e também formação de tumores, Os tumores de pele. Então é fundamental que as pessoas façam fotoproteção e, na medida do possível, elas vão à praia, irem à praia no momento correto. Que é antes das 10 e depois das 4. Isso, não. É exato, antes das 10 horas da manhã, porque é uma questão de raio ultravioleta. O raio ultravioleta A, ele é o raio que faz o bronzeamento. A longo prazo ele também não é benigno, porque é isso que pode causar câncer, envelhecer a pele. A longo prazo. Mas o B, é o ardido, é o que faz a queimadura, você virar um pimentão. E esse daí é o que dá entre 10 e a maior quantidade entre 10 horas e 16 horas do dia. É engraçado porque tem gente que acha que essa queimadura do bronzeamento, digamos assim, não é igual uma queimadura, por exemplo, com água quente, no fogo. É queimadura, não é, doutor? É queimadura, sim. Tem casos, inclusive, é muito duro dizer isso, mas tem casos de óbitos por pessoas que usaram esses bronzeadores à base de figo, essas coisas. São queimaduras mesmo, como se fosse queimadura de fogo. E isso é extremamente negativo. Usar bronzeador é uma coisa absurda. Você tem que se proteger do sol, não deixar ele aumentar o efeito, vamos dizer assim. Eu lembro quando eu era mais nova que tinham comerciais, de bronzeadores que passava na televisão. Hoje em dia a gente só vê o protetor solar mesmo, doutor? Mudou completamente a visão da gente em relação ao sol. O sol é benigno, vamos dizer a verdade. Mas em excesso e no horário errado, ele passa a ser uma coisa negativa, E aí é fundamental o fotoprotetor. Agora, doutor, vamos falar do outro lado, porque verão pede água, pede piscina, cachoeira, rio, e aí a praia é o pé na areia, a piscina é a borda da piscina e a água que precisa ser trocada, perto das cachoeiras e dos rios sempre tem uma pedra, tem um limo, e aí daqui a pouco a gente vê criança ou até adulto mesmo com algum tipo de micose, um pano branco, às vezes um bicho geográfico. Isso tudo é lesão também de verão, doutor? São por causa que é o seguinte, o pano branco que você falou é uma micose, aquela micose branquinha que faz como se fossem uns confetinhos brancos na área das costas. Pois é, o pano branco ele gosta de umidade.
né? Então ele vai ter mais facilidade. E tudo isso que você falou quer dizer umidade no corpo, né? Uhum. Então o pano branco pode aparecer, mas o pano branco ele não é tão ligado à umidade, ao verão, que nem as outras duas doenças que você citou, que é a larva migrans e as micoses. Essas doenças, elas estão muito ligadas ao fato de animais, né? Ah. Animais na praia. E Hum. se a gente for avaliar bem, nós vamos saber que tanto a larva migrans é o quê? É um parasita, é a mesma família de bicho que dá amarelão no ser humano. Dá nos cachorros e gatos também. E se eles vão na praia e são levados para a praia, existem condições que fazem com que eles defequem ali e as larvas desses bichos penetrem no seu pé. Aí, como eles não têm como completar o ciclo, que são de cachorro, quando entra no humano, eles ficam passeando. Essa é a larva migra, por isso o bicho geográfico. Fica aquele trajeto linear, né? E ele aparece muito rapidamente, né? Se você vai numa praia e pisa num bichinho desse, ele entra no seu pé, em 1 ou 2 dias ele começa já a aparecer. E é um desenho de um mapinha mesmo, né? Por isso que chama bicho geográfico. Você olha, ele não tem direção. Ele vai para todos os lados, então, né? ele tá andando porque ele não tem o que fazer, ele não vai completar o ciclo dele como se ele estivesse num cachorro ou num gato. Uhum. No ser humano, ele não pode ir para o pulmão e depois para o intestino, como faz no cachorro. Então ele fica passeando. Isso daí incomoda muito, né? Porque coça, às vezes infecciona. E essa é uma que aparece muito rápido, vamos dizer assim, com 1, 2 minutos, 1, 2 dias, desculpa, você já tem esse bicho, você já vê, assim, às vezes até na praia mesmo, ainda a pessoa já manifesta isso. Já as micoses, isso já é uma coisa diferente. Você também acaba pegando do mesmo jeito que você falou, na areia da beira do rio, perto da cascata, ou na praia. Aí já demora um pouquinho mais e acho que todo mundo sabe o que é isso, né? É aquela descamação branquinha, um pouco de coceira, normalmente no meio dos dedos do pé. São doenças de verão, você não tenha dúvida. E tem a ver com umidade e com o verão, e que você está descalço, e você pisa nas coisas. E ela acaba aparecendo mesmo. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele está perguntando, eu gosto de sentar na areia e não na toalha. Eu corro o risco de pegar pano branco, bicho geográfico pelo Pano bumbum? branco não, né? Eu expliquei, né? Pano branco não. Pano branco não. Pano branco é uma micose mais de umidade, nem sempre você pega na praia isso. Agora, as outras duas, eu lamento para ele dizer que ele pode pegar, sim. Que eu já vi, inclusive. Nossa! É estranho, mas depende né? da praia, né? Depende da praia, depende se é permitido animais na praia. Não é bem assim, né? Não é toda a praia que vai acontecer isso, né? Depende de permitir animais na praia. Tem praia que não permite. É claro que você quer levar seu cachorrinho, mas aí você está fazendo. E de repente também você cuida do seu cachorro, ele não tem verme. Mas o que acontece na prática é que todo mundo leva o cachorro lá na praia, não sei o quê, e quanto mais isolada, mais leva. E ela fica como se fosse uma bomba relógio, né? Você sente. E aí pega em qualquer lugar. Eu já vi nas costas, já vi onde ele falou. Mas não, se estiver de maiô, não, né? Mais difícil. A pele pura pode acontecer, né? Mas se estiver protegido pelo tecido, não. Aí não. Agora, doutor, como é que cura um bicho geográfico? Pomada? Isso é simples, né? Não, o tratamento é com um comprimido de medicação só. Facinho. Não, essas doenças são doenças extremamente fáceis de resolver. A micose também tem pomadas antimicóticas que resolvem bem isso. Então o tratamento disso é extremamente simples. É mais incômodo mesmo, né? O susto também. É verdade? Porque o bichinho geográfico assusta. Assusta e coça. Nossa. Coça muito. Doutor, outra pergunta. Crianças, eu já vi crianças com... eu não sei se esse é o nome certo, né? Mas eu chamo de brotoeja. E às vezes umas brotoejinhas nas dobrinhas, que crianças às vezes têm dobrinha na barriga, né? Dobrinha nas costas. Isso tudo é de verão também? É suor excessivo.
A brotoeja é uma glândula sudorípara, quer dizer, glândula de suor, que se inflama pelo excesso de transpiração. Uhum, Então é só manter seco o local. Lembra as vovós usavam aquela pasta de farinha, de maisena, tal, uhum, para secar o lugar. E não, isso não é um problema nenhum. Isso não é um problema grave. Isso é um problema se você põe a pessoa no sol, principalmente a pele delicada da criança, vai fazer isso mesmo. Mas isso também entendi. é muito fácil de resolver. Doutora, a gente já está indo para o Repórter CBN, eu vou pedir para o senhor esperar comigo, mas já vou deixar aqui Certo? a pergunta de 2 ouvintes. Olha, o Tiago está ouvindo a gente em Portugal, doutor, e ele diz o seguinte, que ele tem um fungo no meio dos dedos do pé e diz que já tem alguns anos isso. Não sai, para de coçar, mas depois de um tempo volta. Ele diz que coça muito e às vezes chega a sangrar. E diz que lá em Portugal agora é período de inverno. E eu tenho o Roberto aqui dizendo que ele foi à praia com a família e todos eles voltaram com uma coceira. Ele pergunta o que pode ser. Vamos começar pelo Tiago. Lá é inverno, não é verão em Portugal, né, doutor? Tem algum tipo de micosezinha que possa ficar entre os dedos e durar tanto tempo assim, doutor? Todas. Todas é ótimo. Ô, dó. Micose dá no meio do dedo mesmo. O Uhum. local mais comum é o pé de atleta, né? Você já escutou Ah, essa frase? sim. O pé de atleta, ele é tratado com antimicótico, pomada, qualquer um, né? E por 40 dias. O problema é que ele não está tratando, provavelmente ele não está tratando o tempo certo. Ah, E aí, entendi. quando ele tratar, deve desaparecer. Não, e pior é o sapato também, porque às vezes você calça a meia, calça o tênis ou o sapato e ele volta a ficar abafado. Fica mais úmido, né? E às vezes a meia mantém o fungo, tem um monte de fatores que perpetuam, vamos dizer assim, a micose. Mas eu acho que se ele tratar o tempo certo, por volta de 30, 40 dias, ele deve desaparecer de vez. Homem não gosta de enxugar o pé, né, doutor? Tem isso também. É bom tomar banho e enxugar bem o pé antes de calçar a meia ou o sapato, né? É preguiça, né? Mas tem que abaixar. Mas é necessário, sim. Inclusive, não ficar repetindo demais as meias, o Uhum. sapato tem alguns pós antimicóticos que pode ser usado, porque é muito comum, né? O pé de atleta é uma coisa, assim, muito ligada ao sexo masculino, e você vai deixando, no fim acaba causando prurido imenso, mal-estar, pode dar ali uma descamação, pode até sangrar o lugar, como o colega aí, o Uhum, Russo Tiago. falou. Uhum. E eu aconselho realmente, quando começar, já começar a tratar direitinho com antimicótico, um mês, 40 dias, e acaba desaparecendo. O Fernando está aqui perguntando se esses antissépticos que a gente encontra em supermercado, às vezes em pó e spray, ajudam de alguma forma. Sim, às vezes a concentração desses que vendem em supermercado não é suficiente para fazer isso. Uhum. Então, o ideal é que esse tipo de medicação, tanto para tratar a micose como para fazer a prevenção na meia, no sapato, seja adquirido em farmácia mesmo. Entendi. O Roberto disse que foi ele com a família toda para a praia e todo mundo voltou se coçando, doutor. Ah, mas aí tem muitas causas, né? Uhum. Não dá para dizer quantas causas poderia ter causado isso. Você tem que ver como aconteceu, quando aconteceu, o que estava acontecendo na praia. São diagnósticos que nem sempre são simples. Tem até bichos do mar que fazem isso, né? E pode ser coisa diferente para cada um deles, apesar de estarem todos juntos? A princípio, é de se esperar, isso é uma lei da medicina, que todos tenham tido a mesma coisa, Coisa, né? né? Já que Entendi. todos estavam juntos. Mas pode sim, pode acontecer, mas seria raro, né? Eu acho que provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu com eles, mas não dá para saber sem saber as condições que aconteceu. Uhum. Doutor, além dessas doenças de pele por micose, né, a queimadura do sol, como a gente já falou, o senhor explicou pra gente, existem aqui aqueles acidentes com animais marinhos, né, água-viva, ouriço. Eu vou até começar com a pergunta da Adriana aqui. Ela está pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre o molusco contagioso. O que é isso, doutor? Molusco contagioso é só o nome que é molusco, não tem muito a ver com bicho do mar, não. Molusco Ah, tá. contagioso é uma virose, parece uma verruga. Verruga é Hum, vírus, né?
E o molusco contagioso também é vírus, em criança. Ao contrário da verruga, ele não é áspero, é uma pápula, uma bolinha lisa, que parece que tem um furinho no meio. É muito comum em criança. Mas isso daí não necessariamente vai estar associado com a praia. Eu acho que Entendi. na praia, como o pessoal, as crianças ficam com um maiozinho, aparece uma coisa que já tinha. Mas isso não é transmitido por praia, por areia, nada. É uma doença viral, que nem como é a verruga, que se transmite com muita facilidade. Então forma essas bolinhas no corpo das crianças. Uhum. Mas não, isso não é uma doença da praia, não. Ela Entendi. mais aparece na praia. Vamos falar da água-viva, doutor? Essa é a minha área de trabalho. O mar, o ser humano não é do mar. O Uhum. ser humano, ele é da terra. Então o mar, ele oferece um monte de prazeres, de atrativos, mas ele tem também o problema que tem uma fauna lá, né? E essa fauna marinha, os bichos do mar, quase todos têm defesa, senão eles já teriam sido comidos por outros, porque é assim que funciona lá dentro. E entre esses bichos, tem dois que causam muito problema no Brasil. Os peixes também, mas os peixes eu não vou comentar porque não acontece. Acontece mais com pescador. Ferroada Uhum. de arraio, esse tipo de coisa, não é coisa do banhista. Do banhista, o que eu vejo mesmo são ouriços do mar, que acho que todo mundo sabe o que que é Aquele o nome espinhento. é, Uhum. tem espinhos normalmente pretos, né? Uhum. E o caiçara, que é o osso típico do litoral de São Paulo, o caiçara chama de pindá. Pindá quer dizer anzol pelos Uhum. índios, por causa dos espinhos. Então o pessoal vai passar de uma praia para outra e tem aquelas lagoas, isso acontece muito, por exemplo, lá em Pernambuco, em alguns lugares turísticos, e o pessoal pisa em colônias, não é um, são vários, e enche o pé de espinho. Isso é um problema muito sério, porque você não pode deixar o espinho, para retirar é muito doloroso, e praticamente estraga as férias de quem foi, né? Isso é É, muito comum hoje. tira o espinho na hora ou tem que tirar o espinho no hospital, doutor? Eu acho que tem que tirar no hospital, porque cada um que fica pode causar problema na frente de infecção e de fazer tipo a gente chama de granuloma, uns nódulos no pé que depois tem que se fazer cirurgia. Eu É, acho que tem que tirar no hospital. E na hora, hum. você está fazendo uma coisa que não é limpa, que não tem asepsia e que oferece riscos. Eu Ex- acho que tem que tirar no hospital. Existe risco desse espinho quebrar na hora de tirar no pé da Não, pessoa? todos quebram. Ah, sim. Na hora de Na hora tirar. também quebra. Também Olha. quebra, mas o que a gente faz, basicamente, é não retirar esses espinhos quando ela é muito pequeno, porque o corpo também elimina eles, né? Hum. Eu acho que o problema maior são os grandes. Esse tem que tirar, mas a forma que o pessoal tira com agulha, nos pronto-socorros, pessoal treinado de hospital, eles tiram inteiras, sem Entendi. quebrar. Usa duas agulhas e consegue tirar. Eu aconselho quem pisar no ouriço, tentar tirar isso num lugar limpo, asséptico, que é o pronto-socorro, né? Uhum. Então é importante que tire. Mas isso daí é só, como não tem veneno, é só a questão mesmo do espinho lá dentro. É como se pisasse sei lá, num ouriço bicho, num ouriço bicho, né? Uhum. Agora, Ah, água-viva é outra coisa. água-viva e caravela, elas são diferentes, não são, doutor? Então, a água-viva, ela tem... A água-viva é transparente e praticamente invisível. A caravela, não, apesar que elas são primas, né? Uhum. A caravela, ela é uma bolha azul, né? Todo mundo já deve ter visto. É uma bolha azul que vem acima da água. Então você sabe que a caravela está perto. Já a água-viva não. Quando tem muita água-viva num lugar, e de vez em quando acontece isso, você vai descobrir pelo número de acidentes nos banhistas, né? Então você orienta para não nadar naquela praia. Caravela não, caravela você consegue ver por causa daquela bolha azul. Mas basicamente as duas causam a mesma coisa. Elas são venenosas, é um bicho venenoso, e a dor que provoca o veneno dela lembra muito queimadura. Então eu me queimei com água-viva. Você não se queimou com água-viva. A água-viva está fria, não tem como queimar você. Você Hum. tem uma dor pelo veneno
que lembra muito uma queimadura. E essa você já deve ter visto, todo mundo já viu, os ouvintes também, alguém que se acidentou com água viva. Sai com uma dor intensa, parece que queimou e tal. E o problema é que às vezes pode dar repercussão dentro, no coração, né? Quando é muito intensa, né? Quando encostou demais ou quando tem acidente com muitas, pode haver até problema interno. Mas no Brasil é muito raro isso. Aqui no Brasil é da dor mesmo. Entendi. Doutor, chegou a pergunta aqui de um ouvinte, dizendo que uma vez ele se cortou com uma concha que estava presa numa pedra. E ele não achou que fosse cortar fundo, mas cortou fundo. E acabou que ele deixou para lá, botou na água salgada mesmo. Está dizendo, botei na água salgada e não parava de sangrar e eu fiquei preocupado. Fui ao médico e precisei tomar ponto. As conchas fazem isso mesmo? A borda delas é afiada, até ostra, né? Você não vê o cuidado, vocês não veem o cuidado que o pessoal abre ostra quando está vendendo? Aquilo é afiadíssimo e faz um corte muito parecido com um corte assim de lâmina, né? de gilete. É um corte fino, doloroso, né? E pode sangrar bastante também. Agora, uma coisa importante, né, no depoimento dele é o seguinte: eu lavei na água do mar e estou tranquilo. É o contrário. O lugar que dá mais infecção grave é justamente a água do mar. Nossa, então cortou, tira, né, dependendo de onde for, coloca aqui um lavar com pano água limpo. mineral. Água mineral. E aí, se for Água o caso... mineral, pois não. Não, e se for o caso, procura logo o médico, porque ele disse que precisou de ponto. Tem que ir no pronto-socorro e tomar os pontos, né? Mas nem sempre precisa de ponto quando você se corta em ostra, quando você se corta em craca, né? Craca machuca muito. Aquelas cracas que estão grudadas nas pedras, elas são afiadas também, corta mesmo. Mas às vezes são cortes pequenos. O que eu abro os olhos dos ouvintes é o seguinte: a água do mar não é o que eles pensam. A flora, as bactérias que tem na água do mar oferecem tanto perigo ou mais do que na terra. Então, essa lavei com água salgada, então tá tranquilo, provavelmente ele fez o contrário. Entendi. Ouviu, né, gente? Não é só porque a água é salgada que vai... Acho que o pessoal pensa na água salgada como uma salmoura, não é isso, né, doutor? Mas não tem isso não. A água na salmoura foi você que fez com água limpa, né? Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, a perguntinha aqui da Ana Luísa. Herpes labial se pega com o sol? Não se pega com o sol. Herpes labial é uma virose que você pega provavelmente na infância, que pode dar aquelas bolinhas na beirada, aqui na beirada do lábio, né, que é o clássico, ou não dá nada, ou aparecer depois, porque o vírus é o seguinte: o vírus do herpes, ele usa a sua imunodeficiência. Quando a sua imunidade cai, ele aparece. Então, não é que o sol dá, é que você se arrebenta no sol, com queimadura, com eritema, com mal-estar, cai tua resistência e o herpes simples aparece. Entendi. Esse herpes labial que ela falou é aquele que o pessoal chama de sapinho? É o sapinho. São bolinhas, né, na beirada do lábio, aqui no cantinho do lábio. Normalmente é aí, mas pode dar em qualquer lugar, mas quase 90% é no canto do lábio aqui. Isso. Ele aparece... Pois não, pode falar. Não, pode continuar. Ele aparece... Não, então, ele aparece quando cai a resistência. A resistência, o sol baixa a resistência, lembra? Nós voltamos no começo da nossa conversa. O sol é benigno, mas tem que tomar cuidado e tal. O sol baixa a resistência e depois quem toma uma insolação tem uma grande chance de o herpes, se ela tiver o herpes, e a maioria tem, pode aparecer as bolinhas no canto da boca. E é transmissível? Se ela beijar alguém, ela passa isso? Se é. Principalmente na fase de bolinha. Ou quando arrebenta as bolinhas, que fica assim como se fosse machucadinho, né? Entendi. Nessa fase ele é altamente transmissível. Doutor, muito, muito obrigada por conversar conosco aqui, com os nossos ouvintes. Gostaria muito de deixar o convite para numa próxima oportunidade a gente bater um outro papo também. Quando vocês quiserem. E a gente podia até falar mais no futuro sobre os animais de praia, que é basicamente o que eu trabalho, porque Vitória é um lugar que acontece muito isso. Sim, de vez em vira e mexe aparecem várias águas vivas nas areias, né? E a recomendação daqui da Secretaria Estadual de Saúde é exatamente para ninguém chegar perto, porque elas causam essa dor, né?
Fora da água também elas continuam com veneno por pelo menos uns 12, até 24 horas pode estar veneno. Então as crianças vão manipular. Isso outro aviso bom. A criança vai manipular uma caravela, porque ela é linda, né? Ela é aquele azul purpúrico. Aí a criança vai mexer e ela se envenena fora da água quando chegam caravelas, porque a caravela continua venenosa por mais ou menos umas 12 até 24 horas. Quer dizer, elas não saem, elas não estão na areia, mas elas demoram para morrer, né? Estão vivas, né? Uhum. E aí existe um risco muito grande para a criança. É a bexiguinha, né? Que a criança fala. Agora, as duas, quando elas morrem, se elas estão numa praia um pouco mais deserta e acabam morrendo na areia e alguém encontra depois, elas continuam causando essa sensação de queimação se alguém encostar? Ou quando Até elas morrem? 24 horas. Mas depois para, né? Uma hora ou outra vai parar. Uhum. Normalmente, quando ela está fora da água, ela tende a morrer, né? E aí, Mas ainda... Pois não, pode falar. não, quem encontra uma dessa, por exemplo, volta com ela para a água, bota ela em algum lugar. O que as pessoas fazem quando encontram uma água viva na areia sem encostar nela? São processos naturais dela vir na areia, né? Isso aconteceu antes do ser humano existir. Alguns acabam morrendo assim, o animal acaba morrendo quando é jogado na praia. O ideal é justamente o que a secretaria falou, não toque, Não, né? Não toque, porque se tocar até cerca de um dia, ela continua disparando o veneno dela e você vai fazer uma queimadura. Mas isso aí normalmente não acontece com adulto, acontece com criança, né? Que é mais uma razão para ter cuidado. Criança normalmente curiosa demais, né? Exato. Doutor, muito obrigada de novo por estar conosco. Convite feito. Numa próxima oportunidade conversaremos mais ainda sobre esses animais aquáticos. Muito obrigada pela atenção com o Capixaba, hein? Fique à vontade. Qualquer coisa que vocês quiserem conversar mais sobre isso, é só falar com a sociedade que a gente está à disposição. Obrigada. E um bom final de semana para o senhor e para toda a equipe. Para você também e para os ouvintes também. Foi uma conversa muito legal. Que bom. Obrigada. Um abraço para o senhor. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.